Vamos abrir a Bíblia, por favor, em 2 Samuel. Eu vou pedir para você abrir a palavra no capítulo 11. E nós vamos ler, é um capítulo longo, e eu vou pedir a sua paciência, mas nós vamos ler esse capítulo inteiro. E esse capítulo está contando a história de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi foi aquele pastorzinho de ovelha que foi ungido por Deus para ser rei sobre Israel. E Davi tem uma longa trajetória até chegar no trono. E no trono, ele também tem uma longa trajetória, porque Deus o usa poderosamente para estabelecer o seu reino. Davi é aquele que vai trazer paz sobre Israel. Davi conhece a Deus. Davi conhece intimamente a Deus. Nós estamos falando de um homem que, reconhecidamente pelas Escrituras, é um homem de Deus. Entretanto, contudo, todavia, tem um capítulo na vida de Davi, que nós vamos ler hoje, em que Davi peca contra o Senhor. E o texto diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, e esse tempo é a primavera, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Presta atenção nisso. Davi fica em Jerusalém e manda o seu comandante para a guerra. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Uma tarde, Davi está tirando uma sonequinha, à tarde. E aí ele levanta do seu leito e ele resolve então passear pelo seu palácio. Dá uma voltinha, até que ele vê uma mulher que estava tomando banho. E essa mulher era muito formosa. Ela devia estar lá na piscina do palácio com as outras mulheres. Então, Davi chama alguém e pergunta: quem é aquela moça ali? E disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. Um tempo depois, Betseba manda um recado para Davi: estou grávida. Então Davi pensa: preciso resolver essa situação. Betseba é casada, ela tem um marido e ele está na guerra. Então Davi manda mensageiros lá para Joabe, o seu comandante que está em guerra, e diz o seguinte: manda-me Urias, o heteu. E Joabe manda Urias. Daí Davi recebe Urias e fala o seguinte: meu querido, desce à tua casa, lava os teus pés. E Davi, saindo da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos de seu senhor, e não desceu para casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então Davi disse a Urias: não vens tu de uma jornada, meu querido? Você não está cansado? Por que você não vai para casa? Fica com a sua mulher. Aproveitar. Não está com saudade, não? Só que Urias era um homem íntegro. E ele respondeu a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, eu não farei tal coisa. Então Davi pensou: estou encrencado. Isso não está na Bíblia, tá, irmãos? Foi eu que falei. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã eu te despedirei. Então Davi tem um plano melhor.
Ele pensa, eu vou embebedar Urias, porque bêbado eu consigo mandá-lo para casa. Então Davi o convida para comer e beber, e dá de beber para Urias. E aí Urias sai e se deita com os servos do seu senhor à porta do palácio. Ele não desce à sua casa. Então Davi percebe que ele precisa de um outro plano para resolver o seu problema. Então, pela manhã, ele escreve uma carta a Joabe. E ele entrega essa carta na mão de Urias. Quem entrega essa carta a Joabe é o próprio Urias. E nessa carta estava escrito: coloque Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. E Urias, o heteu, o íntegro homem que se recusa a deitar com a sua mulher no meio da guerra, leva para a guerra a sentença da sua própria morte. Tendo depois Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. E saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morre também Urias, o heteu. Então Joabe envia notícias e faz saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Ele deu ordem ao mensageiro dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegaste assim tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar no muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubuzete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirá: também morreu teu servo Urias, o heteu. Joabe aqui entra no teatro junto com Davi. Entendem isso? Ele fala assim: olha, o rei vai ficar muito enfurecido porque os nossos homens morreram. Mas ele mesmo estava seguindo recomendações de Davi. Então o mensageiro parte, faz a saber a Davi. E quando o mensageiro conta a Davi tudo o que havia acontecido, Davi diz o seguinte: anime Joabe. Diga para ele que é assim mesmo na guerra, a gente nunca sabe quem vai morrer. Davi é cínico. Não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Fala para Joabe intensificar a sua peleja contra a cidade, derrota, e tu leva animação para ele. Urias morto, Davi chama Betseba e se casa com ela. Quando Betseba escuta que Urias, o seu marido, morreu, ela chora. E passado o luto, Davi manda buscar atrás para o palácio, se torna ela sua mulher, e Betseba dá à luz a um filho. Porém, isso que fizera foi mal aos olhos do Senhor. Meus queridos, a gente vai continuar essa história, mas eu quero parar um pouquinho aqui para a gente pensar algumas coisas. Quando a gente olha para esse texto, e quando a gente vê uma série de pecados que Davi cometeu, a gente consegue perceber que o nosso pecado, ele é pessoal, mas ele atinge a família inteira. Eu vou repetir. O nosso pecado é pessoal, mas ele atinge a família inteira. Não ache você que aquilo que você faz escondido no seu quarto, aquilo que você faz fora de casa, longe dos olhos da sua família, não atinge a sua família.
O pecado de Davi mudou drasticamente a vida de Betseba. O pecado de Davi matou um homem bom. O pecado de Davi, lá na frente nós vamos ver, matou um bebê. O próximo capítulo nos conta que o pecado de Davi atingiu as próximas gerações da sua casa. Meu querido, o meu pecado tem um profundo impacto na vida da minha família, do meu marido, dos meus filhos, das pessoas que convivem comigo. O seu pecado tem um impacto profundo na vida da sua família. Não há como o nosso pecado não invadir a vida familiar. E é justamente quando nós pecamos uns contra os outros que as doenças começam. Que os traumas nascem. Que as dores brotam. Quando a gente ouve um tema como esse, famílias curadas, o nosso coração logo se anima, porque a gente pensa, fala Jeová, fala para o meu marido tudo o que ele precisa ouvir. Muda, Senhor, o meu filho, muda a sorte da minha família. Mas hoje, como a Lilian falou, eu quero convidar você a perguntar para Deus, qual tem sido o seu pecado que tem adoecido a sua família? Meu querido, a doença da nossa casa começa em nós. E isso significa que a cura da nossa casa também pode começar em nós. Mas esse texto nos mostra outra coisa. Esse texto nos mostra que Davi se permitiu estar onde ele não poderia estar. O texto começa dizendo o seguinte: na primavera, na época em que os reis iam para onde? Iam para onde? Para a guerra. Os reis estavam na guerra. E Davi então se permite ficar em casa, tirando uma cesta. Ele tinha um exército muito bom. Ele tinha Joabe, seu fiel escudeiro. Ele tinha vitórias e vitórias acumuladas. E ele então se permite ficar em casa, tirando uma cesta, passeando no palácio. Meu querido, todas as vezes que nós nos permitimos estar onde nós não devemos estar, nós abrimos brecha para a doença entrar, para a confusão chegar. Quando você está lá no Instagram e seu filho está precisando de você, você abre brecha. Quando você está lá no seu trabalho, mas você sabe que você deveria estar em casa, você abre brecha. Quando você está no seu computador assistindo filmes pornográficos, enquanto você deveria estar na cama, do lado do seu marido, da sua esposa, você abre brecha. Quando você está no celular distraído, assistindo videozinho, meme, joguinho, enquanto a vida familiar está acontecendo, quando você está distraído, você abre brecha. Jovem, quando você está andando com más companhias, desobedecendo a seus pais, desonrando aquilo que você aprendeu, você abre brecha. Quando você deveria estar no altar da oferta, mas você só está no altar da poupança, você abre brecha. Quando você deveria estar trabalhando e está no sofá, você abre brecha. Mas quando você deveria estar no sofá descansando e está só trabalhando, você também abre brecha. Quando nós nos damos ao direito de estarmos onde nós não deveríamos estar, nós abrimos espaço para o pecado chegar
e para a doença entrar na nossa família. Mas nós aprendemos uma terceira coisa nesse capítulo. É que um pecado gera outro pecado. Porque Davi não foi à guerra, ele teve tempo suficiente de cobiçar uma mulher que estava em seu palácio. E porque ele cobiçou essa mulher, ele cometeu adultério contra ela. E porque ele cometeu adultério contra ela, ele tenta manipular os fatos. Ele tenta subornar um homem íntegro. E porque ele não consegue isso, ele mata Urias. E depois que ele mata Urias, ele é falso e cínico, fingindo que nada sabia sobre o que aconteceu. Quando nós nos entregamos a uma vida de pecado, o pecado começa a nos aprisionar. Quando as nossas raízes estão adoecidas, quando o nosso espírito está adoecido, para a gente tampar um pecado, a gente precisa cometer outro, e outro, e outro. É a famosa bola de neve. E de repente, quando a gente olha para a nossa situação, algo que começou como uma pequena raiz, está todo contaminado, tudo contaminado. O pecado nos aprisiona, querido. O pecado nos torna escravos. Quando a gente se dá a liberdade de continuar vivendo a vida amortecida que nós estamos vivendo, nós começamos a trabalhar para o nosso pecado. E a palavra de Deus disse que Jesus Cristo morreu por nós para que nós sejamos livres. Livres em Jesus. Mas a história não para por aí. E nós vamos para o capítulo 12. E no capítulo 12, Deus envia um homem para falar para Davi, porque Deus não havia se agradado do que Davi tinha feito. Então ele envia Natã. Natã é um profeta. Natã é um profeta que Davi muito ouve. E Natã então chega para Davi e fala: Rei, eu gostaria de falar com o Senhor, eu preciso de um conselho. E ele conta a seguinte história. Presta atenção nessa história. Havia 2 homens numa cidade. Um era rico, o outro era pobre. O rico tinha um enorme rebanho de ovelhas e bois. E o pobre apenas uma cordeirinha, uma, que tinha comprado e criado. Ela cresceu com ele e seus filhos como um membro da família, comia do prato dele, bebia do seu copo, dormia até na sua cama. A cordeirinha era como se fosse uma filha para ele. Certo dia, um viajante apareceu na casa do homem rico. Mas ele era muito avarento e, não querendo matar uma das suas muitas ovelhas ou dos seus bois para alimentar o visitante, ele foi lá e pegou a cordeirinha do pobre. E ele preparou a refeição com ela e ofereceu ao seu hóspede. Davi ficou furioso e disse a Natã: assim como vive eterno, o homem que fez isso tem de morrer e deve pagar 4 vezes o valor da cordeirinha por causa do seu crime e da sua avareza. Ao que Natã olha para Davi e responde: você é esse homem. E o Eterno, o Deus de Israel, manda dizer: Davi, eu ungi você rei sobre Israel. Eu o livrei das mãos de Saul. Eu dei a você casa e a filha do seu senhor e as outras mulheres que podia ter em teus braços. Dei Israel e Judá. E como se não bastasse, eu daria a você muito mais.
Então, por que você desprezou a palavra do Eterno, cometendo tamanho erro? Você assassinou Urias, o hitita, tomou a mulher dele. Pior, você o matou com a espada dos amonitas. Agora, já que você desprezou o Eterno e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher, sua família irá conviver sempre com morte e assassinato. E sou eu, o Eterno, que está dizendo. A sua desgraça virá da sua família. Eu tomarei as suas mulheres, à sua vista, e as entregarei a seu amigo, e ele se deitará com elas publicamente. Você cometeu esse ato em secreto, mas isso acontecerá diante de toda a nação. Davi então confessou a Natã. É verdade, Natã. Eu de fato pequei contra o Eterno. E Natã declarou: é verdade, mas essa não é a palavra final. O Eterno perdoa você. O Eterno perdoa você. O Eterno perdoa você. Você não morrerá. Mas, por ter ofendido o Eterno, o seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Eterno afligiu o filho de Davi, que a mulher de Urias deu à luz, e o menino ficou muito doente. E Davi orou desesperadamente a Deus pelo menino. Ele jejuou, ele não saía do palácio, dormia no chão. Os oficiais do palácio tentavam tirá-lo do chão, mas ele não cedia nem se levantava para comer com eles. 7 dias depois, a criança morreu. Os criados ficaram com medo de dar a notícia a Davi e diziam: o que faremos agora? Enquanto a criança estava viva, ele não dava ouvidos ao que dizíamos. Agora que a criança morreu, se dissermos alguma coisa, não se sabe o que ele poderá fazer. Davi percebeu que os criados estavam cochichando e imaginou que o menino tivesse morrido. E ele perguntou: o menino morreu? Eles responderam: sim, morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou o rosto, arrumou o cabelo, trocou de roupa e foi ao santuário adorar ao Eterno. Depois voltou para o palácio, pediu algo para comer, puseram a comida diante dele e ele comeu tudo. Queridos, o que mais me impressiona nesse capítulo é como que a consciência de Davi estava amortecida. Davi não tinha se dado conta do pecado dele. Quando Natã contou aquela historinha para ele, Davi mal podia imaginar que era sobre ele que Natã estava falando. Sabe, meus queridos, nós somos cristãos há muito tempo. Nós frequentamos a igreja, nós viemos aos cultos, nós falamos sobre pecado, nós adoramos a Deus. Mas muitas vezes nós ficamos amortecidos em relação ao nosso espírito e às nossas más inclinações. Qual foi a última vez que você nominalmente confessou um pecado para Deus? Nós estamos acostumados a orar: Senhor, perdoa os nossos pecados. Qual é o seu pecado? Qual é o pecado que você tem cometido, que tem adoecido a sua casa, que tem adoecido o seu casamento, que tem adoecido os seus filhos? Qual é o nome desse pecado? Pecado tem nome. Qual foi a última vez que você confessou ao Senhor a sua soberba, o seu orgulho? Que você disse: Deus, eu quero ser o Senhor, eu sou como Eva. Eu sempre acho que eu estou certo em tudo. Eu acho que meu marido não sabe de nada. Eu acho que os meus filhos não sabem de nada. Eu quero que as coisas sejam sempre do meu jeito. Eu sou controladora, eu sou manipuladora. O meu coração é altivo e soberbo. E eu preciso confessar isso ao Senhor. Eu preciso de cura.
Ou talvez você lute contra a inveja. Inveja é quando nós nos entristecemos diante da alegria do outro. É quando nós ficamos tristes por ver o outro feliz. Qual foi a última vez que você reconheceu isso no seu coração e nominalmente você confessou isso ao Senhor? Às vezes essa inveja acontece entre os cônjuges, às vezes acontece entre os filhos, entre os irmãos. Às vezes o pai tem inveja do filho. Ou pode ser, meu irmão, que o seu problema seja a avareza. Pode ser que para você o dinheiro não seja uma ferramenta para amar o outro. Não seja um instrumento de amor para o outro, mas seja um fim em si mesmo. Pode ser que você adore Mamon. E que você sacrifique a sua família pelo seu dinheiro. Ou pode ser que você esteja lutando contra a preguiça. Que você esteja minimizando o que realmente importa. Que você está cansada demais para se importar. E que dia após dia você está fazendo vista grossa e pensando, amanhã eu resolvo isso, amanhã eu vejo isso. Não vou mexer com isso agora não, eu estou muito cansada. Não, eu estou muito cansado, eu não quero conversar sobre esse assunto agora. Ai, que preguiça. Ai, que preguiça de desistir. Ai, que preguiça dessas crianças. Ai, que preguiça desse homem. Ui, que preguiça. Ou pode ser, meu querido, que você esteja sendo controlado pela ira. Que você se destempera. Que quando você é contrariado, você como uma metralhadora fere a todos que estão na sua casa. E você profere palavras negligentes contra eles. E você solta palavras que vão a fundo na alma e machucam o coração. E você xinga. E você oprime. E você justifica a sua ira no comportamento da sua família. Também, olha o que você faz. Também, olha como as coisas ficam espalhadas. Também você não coopera. Vocês não cooperam. Ou pode ser, meu querido, que você esteja lutando contra a luxúria, a desordem na área sexual. Pode ser que você esteja trazendo manchas para o seu leito conjugal e quebrando a promessa que você fez no altar. Todas as vezes que você acessa a pornografia, quando você pensa em outra pessoa, quando você se masturba sozinho, desfrutando de um prazer que Deus fez para a vida conjugal. Quando você usa o sexo, que é algo lindo e belo, criado por Deus, com uma função unitiva e procriativa, para se satisfazer a si mesmo, quando você só pensa em você. Toda vez que você usa essa lindeza que é o sexo de modo egoísta, sem significado, você ultraja a dignidade humana do outro. A Bíblia fala em Efésios que nós precisamos manter longe de nós toda a imoralidade sexual. Que nós devemos nos manter afastados de piadas, de brincadeiras obscenas em relação a isso. E muitas vezes os nossos celulares estão carregados de material obsceno, impróprio. Não ache que porque você vê isso sozinho e escondido, isso não atinge a sua família, isso não chega nos seus filhos, isso não mancha o seu leito conjugal. Não ache isso.
Ou pode ser, meu querido, que você esteja lutando com a gula. Que você tenha dificuldade de mortificar a sua carne e cuidar do seu corpo, de si mesmo. Não seja egoísta ao pensar que ninguém tem a ver com o quanto que você come. Isso é mentira. Porque você vai ficar doente. Porque você vai ficar indisposto. Porque você vai ficar irritado. E as pessoas que convivem com você vão ser profundamente impactados por isso. São eles que vão cuidar de você. São eles que vão correr com você para o hospital. São eles que vão carregar você. São eles que vão lidar com a sua irritação. Ou talvez você esteja afundado em vícios, drogas, álcool, joguinho, aposta. Meus queridos, eu sou psicóloga clínica e eu atendo pessoas no meu consultório que trazem dores emocionais. Sabe quais são as maiores e mais difíceis dores de tratar? Filhos de alcoólatra. Filhos de homens viciados, mulheres viciadas. Porque o vício te rouba da sua casa. O vício faz com que você não consiga enxergar a herança do Senhor, que são os seus filhos. O vício não permite que você priorize aquilo que de fato é importante. E as marcas emocionais que um vício deixa nas gerações é algo muito, muito difícil de tratar. Talvez o seu pecado seja maledicência. Você fala mal dos outros. Você amaldiçoa as pessoas. Você critica o tempo todo. Você o tempo todo está mostrando como as pessoas são incompetentes. Como o pastor prega mal. Como o louvor desafinou. Como a professora é isso. Como a vizinha é aquilo. Como os seus próprios filhos. O seu marido. Fala mal do seu marido para os seus filhos. Maledicência é pecado, meu irmão. Tiago fala que aquele que não consegue domar a própria língua não vai conseguir dominar o seu corpo. Ou talvez você seja murmurador, reclama muito, tudo é difícil, tudo é pesado, tudo é chato, tudo é ruim, tudo sou eu. Você já sentou do lado de uma pessoa murmuradora? Se está calor, está ruim. Se está frio, está ruim. Se está meio termo, está ruim. Se está na hora do almoço, está ruim. Na da janta, tudo está ruim. A Bíblia fala que a gente tem que fazer tudo sem murmuração, sem discussão. Ou talvez você esteja lutando contra a amargura. Talvez a sua alma esteja amargurada. Talvez você ainda não tenha perdoado alguém que você precisa perdoar. Talvez você não tenha perdoado a sua mãe, e então você fere os seus filhos. Talvez você não tenha perdoado o seu tio, que cometeu pecado contra você. Então você tem dificuldades com o seu marido. Talvez você não tenha perdoado o seu próprio marido, a sua própria esposa. Talvez você, filhos que morem com seus pais, estão com dificuldade de perdoar algo que eles fizeram contra você. E você então fica amargurado, azedo. Às vezes, meu querido, o nosso pecado é a desordem interna. A gente não consegue priorizar aquilo que de fato é importante.
Nós alteramos as ordens do amor. Nós colocamos o trabalho na frente da família. Muitas vezes nós colocamos o lazer na frente do trabalho. Muitas vezes nós colocamos o ministério na frente da família. Nós desordenamos. Eu não sei, meu querido, quais são as suas más inclinações. Mas a minha oração é que hoje o Espírito Santo de Deus conte para você qual é o seu pecado que precisa ser confessado. Qual é o movimento de cura que a sua família precisa e que pode começar em você. Sabe, meus queridos, muitas vezes, assim como Davi, a gente não sabe qual é o nosso pecado. Recentemente, eu sabia que eu precisava confessar um pecado para o Senhor. Eu sentia isso, eu sentia no meu corpo que eu estava em pecado. Mas eu não sabia qual era. E eu falei, Deus, eu sei que eu estou em pecado, mas eu não sei qual é o meu pecado. E eu preciso que o Senhor me revele para eu poder confessar. E depois de clamar ao Senhor, Ele me disse qual era. Ele me deu o nome do meu pecado. Eu tenho certeza que se eu pedir a lista de pecado do seu marido ou da sua esposa, você vai saber me dar rapidinho. Tá fácil achar o deles. Mas hoje, meu querido, minha querida, eu quero desafiar o nosso coração a nós nos entregarmos para o Senhor como instrumento de cura da nossa família. E para nós sermos pessoas que curam, nós precisamos estar curados. E ontem, eu conversei aqui com as mulheres o quanto que os nossos pecados, ou seja, a nossa vida espiritual, o quanto que elas alimentam, o quanto que os nossos pecados alimentam e são alimentados pelas nossas dores emocionais. O quanto que quando pecamos contra os outros, nós os ferimos. O que faremos, pois, diante de tão grande tribulação, não é verdade? O que a gente faz com o pecado? Qual é a orientação que nós recebemos na Bíblia quando nós estamos diante do nosso pecado? Confessar. Sabe, meu querido, Deus não espera outra coisa de nós a não ser o pecado. Ele nos conhece, nós somos filhos de Adão e Eva. Nós somos natureza corrompida. Essa é a nossa tendência. Ele sabe que por nós mesmos, nós não vamos conseguir ser perfeitos. Todos nós lutamos contra as nossas más inclinações. Mas a nossa identidade não acaba em Adão. A nossa identidade acaba na cruz. Amém? Porque na cruz, Jesus nos deu a possibilidade de nós sermos perdoados, libertos e vistos não mais como pecadores aos olhos do Pai, mas como filhos amados de Deus. Nós fomos feitos filhos, participantes da sua família santa em Jesus Cristo. Por isso a Bíblia fala, confessem seus pecados. Em Tiago, a Bíblia fala, confessem seus pecados uns aos outros para serem curados. E talvez, meu querido, a cura da sua família vai começar hoje, porque você precisa procurar a sua esposa e pedir perdão nominalmente pelo que você tem feito, para você ser curado. Talvez você, minha querida, precise procurar seus filhos, precise procurar sua mãe, seu marido, e pedir perdão nominalmente pelo que você tem feito. Confessar o seu pecado.
Porque a Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos libertar do pecado. E o processo de libertação não é instantâneo. Quando você confessa o seu pecado, Deus não vai te livrar dele imediatamente. Mas Ele vai ter de você um posicionamento para começar um processo de cura no seu coração. De cura e de libertação no seu coração. E aí, se eu estou confessando a inveja, e eu me confesso invejosa e digo, Deus, eu quero abandonar isso. E amanhã eu acordo e eu sinto de novo, eu confesso de novo. E amanhã eu acordo e sinto de novo e eu confesso de novo. Até que seja liberto o meu coração. O Senhor não espera de nós perfeição, mas Ele espera de nós santificação. Nós somos convidados a um processo de santificação. E sabe, meu querido, qual é o maior e melhor instrumento de santificação que Deus entregou para você e para mim, que Deus nos entregou na nossa mão? É a nossa família. Porque é lá na nossa família que Deus vai revelar o nosso pecado. É lá na nossa família que Deus vai desenvolver em nós o fruto do Espírito. É lá na nossa família que nós vamos ser chamados a andar em novidade de vida. Porque nós aprendemos que o nosso pecado é pessoal, mas as consequências são coletivas. E nós precisamos nos responsabilizar por isso. Nós precisamos fechar as brechas e cuidar da nossa família. Natã contou uma história para Davi. E as escamas dos olhos deles caíram. E hoje, Deus contou uma história para você. E talvez algumas escamas tenham caído. Talvez hoje seja dia de conserto. Talvez hoje seja dia de perdão. Talvez hoje seja dia de mudança de postura, metanoia, mudar de rumo. Talvez hoje você precise fazer um compromisso com o Senhor, de abandonar velhas práticas. Talvez você vá precisar de ajuda ao longo dessa caminhada. Peça ajuda. Talvez você vá precisar de ombreamento de irmãos queridos. Mas a promessa do Senhor é que Ele pode nos libertar. Amém? E nós não precisamos ser escravos do nosso pecado. E a nossa família não precisa ser uma família doente. Ela jamais será perfeita, mas ela pode ser saudável. E assim nós cremos, porque nós temos a promessa de que Jesus Cristo está conosco todos os dias nessa caminhada. Amém?